Bom dia, senhoras e senhores. Estamos ao vivo? Não ao vivo, né? Estamos gravando, mas já está ao vivo para todo mundo. Obrigado, professor Jonathan, pela parceria para a gente engatar aqui nossa terceira aula dessa série. E aí, a ideia principal hoje é que a gente consiga aprofundar aí em como conduzir uma pesquisa, né? Para quem estiver interessado em como conduzir uma pesquisa e principais modelos aí, vamos falar um pouquinho de metodologia hoje mesmo, assim, falar de formas de coleta, formas de processamento e análise de dados. Então, sem mais delongas, acho que a gente pode retomar a nossa figura da aula anterior e seguimos o papo aqui. Pode ser, Johnny? Obrigado mais uma vez aí. Lembrando que esse projeto é uma parceria da UFMG com a Tecni, né? Nosso projeto de extensão para desenvolvimento de metodologias de altíssimo nível. Legal, Júlio, obrigado de novo pelo convite. E sim, acho que hoje o propósito principal é a gente entender, né, quais são os grandes objetivos que alguém pode ter numa pesquisa, e em face desses objetivos, quais são as principais ferramentas em termos de métodos de coleta e análise de dados disponíveis, né, principalmente no cenário talvez mais qualitativo. Mas então, só voltando aqui para o que a gente abordou, né, na nossa figura anterior, a gente tinha falado aí de teoria e o que está envolvido e quais são os grandes tipos de teoria, né? A gente falou da teoria como sendo esse sistema de conceitos significativamente relacionados, e a gente falou o que um conceito pode representar, a gente falou o que uma relação pode representar entre conceitos e de que maneira que ela pode ser significativa e também fundamentada, né, ou embasada. E depois a gente disse, em geral, quais são os formatos em que as teorias são entregues, né, para o corpo de conhecimento, e também os impactos que geralmente a gente deseja ter com o trabalho acadêmico, não só na academia, mas para além dela. Agora, tem outras coisas, né, que eu acho que vale a pena a gente falar, ainda usando essa figura como referência. E a primeira que eu quero comentar é que, para além, né, só desse nível ali da teoria ligado ao tópico específico sobre o qual a pessoa está pesquisando, né, e buscando produzir uma determinada ali abstração teórica sobre aquele assunto específico, a gente também tem as chamadas metateorias, né, que seriam aquelas grandes suposições de base que estão mesmo antes até do nosso referencial teórico, mas que influenciam filosoficamente mesmo a maneira como a gente concebe os fenômenos, o que é a realidade, o que é o conhecimento, como que a gente pode obter conhecimento, ou seja, são grandes assuntos, né, as big questions, como a gente chama, anteriores à própria escolha de um assunto específico para fazer uma pesquisa empírico-teórica específica, né? E a gente costuma classificar as grandes crenças relacionadas a essas grandes perguntas em termos de suposições ontológicas, né? O que é a realidade, como que ela se manifesta, epistemológicas, como que a gente ganha conhecimento sobre essa realidade, como que a gente pode saber que a gente sabe algo, metodológicas, né, em termos de procedimento, praxeológica, na prática, assim, como que a gente pode abordar a realidade em busca de conhecimento, axiológicas, que já entram em questões éticas, né, antropológicas, quem nós somos em relação a isso, e até mesmo religiosas, no sentido não necessariamente aqui institucional, né, mas em termos de quais são os núcleos significados que a gente considera absolutos em relação aos quais os demais seriam relativos, né? Ou seja, quais são aqueles pontos de partida para qualquer construção teórica, né? As condições transcendentais para qualquer condição teórica. E combinações de suposições nessas dimensões acabam levando aos chamados paradigmas, né? Que seriam, então, esses grandes enquadramentos, como eu disse aí, para além de um tópico específico, mas os enquadramentos do todo, né? Que muitas vezes estão por trás da produção de conhecimento especializado nas ciências, né? Então, esses grandes paradigmas aí filosóficos, tem vários, eu coloquei aqui uma lista
não exaustiva, né, mas que ajuda a representar aí talvez os principais, né, os positivistas ou neopositivistas em busca de regularidades, crítico-realistas, né, em busca ali de processos, mecanismos, os interpretativistas, buscando os significados dos próprios sujeitos e como que eles simbolizam a própria experiência, estruturalistas, pragmatistas, crítico-transformacionistas e as chamadas tradições do pós, né, o pós-modernismo, pós-estruturalismo, pós-colonialismo, etc. Então, esses são grandes paradigmas que são construídos em cima de grandes suposições sobre grandes questões e que servem, então, de ponto de partida para essa recuperação, né, de um corpo de conhecimento dentro daquele paradigma em relação ao qual a gente levanta uma pergunta para, por meio de uma pesquisa metódica, chegar a uma afirmação, né, ou uma tese sobre como conceitos se relacionam para fazer sentido, de alguma maneira, daquele tópico, devolvendo esse conhecimento aí para o corpo de conhecimento. Então, enfim, essa é uma longa revisão inicial, né, Júlio? Mas só para mostrar que, assim, a gente vai descer no nível da pragmática ali do método, mas toda pesquisa está dentro de uma concepção de mundo, né? Só dar um passo atrás aqui, até para a turma dar uma respirada. Assim, me preocupa um pouco essa questão do paradigma quando a gente começa a rotular demais, e aí, assim, a gente vê no ambiente da pesquisa, às vezes a pessoa assim, sou parte de, ou sou parte de, né? Isso tem acontecido ainda, eu falo que eu estou um pouquinho mais distante da pesquisa nesse momento. Assim, os pesquisadores, eles realmente se encaixam em alguns paradigmas, ou hoje essa movimentação ela já é mais natural, assim? Queria te ouvir um pouquinho nesse sentido. Sim. Me ouve bem, Júlio? Se meu microfone estava com algum problema, tá me escutando? Não, tô te ouvindo bem. Pode mandar bala. Tá. Então, acho que tem duas grandes posturas, né? Tem gente que se vincula a algum desses paradigmas quase que religiosamente, né? No sentido assim, a pessoa se localiza dentro de algum daqueles paradigmas e defende aqueles paradigmas com devoção, assim, o paradigma ao qual ela se vinculou como devoção. Então, vira quase uma questão identitária, sabe? E aí você tem as paróquias, né, acadêmicas em torno daqueles paradigmas específicos. Agora, tem pessoas que acabam preferindo, né, o que é chamado talvez um certo pragmatismo assim, nessa visão de paradigmas, né, que é você adotar paradigmas distintos para pesquisas distintas. Né? Então, dependendo do seu propósito, dependendo ali do que você quer estudar, determinadas suposições parecem iluminar mais aquela determinada questão. Então, assim, não sei se teria exatamente um certo ou errado sobre isso, eu tenho até minha opinião, mas eu acho que o principal é a pessoa ter reflexividade, no sentido assim, ela ter consciência de quais são as grandes suposições que ela está adotando quando ela se aproxima de um determinado tópico a partir de determinadas premissas, né? Bom, muito bom. E aí eu tô curioso aqui para a gente trazer para a tela de novo aquela figura da colheita, né? Que é talvez uma das analogias mais sensacionais aí em relação à metodologia de pesquisa, ou início do processo de metodologia de pesquisa, quando a gente fala de coleta de dados. Eu não sei se foi essa analogia que você fez quando você construiu a figura lá, mas para mim é o que me veio à cabeça aqui, né? Pensando em colheita ali, quando você vai a campo, literalmente fazer uma colheita ali, uma coleta de, de frutos ali. Então, traz para a gente essa analogia aí do fruto com o dado. Gostei dessa reflexão. Legal. Então vamos lá. E eu mudei de novo meu microfone. Se der algum problema, você me fala. Ah, não, tá bem melhor, tá bem melhor. Então tá. Joia, vamos lá para essa da colheita, né, dos dados empíricos, que tem a ver com quais são as ferramentas que a gente pode usar dependendo do propósito que a gente tem para uma pesquisa, né? Então, algumas pesquisas visam classificar, explorar, descrever, algumas já querem ser mais explicativas, né? Inferindo causas, por exemplo, prever, entender, narrar, reconstituir, desconstruir, criticar, prescrever, transformar, enfim, há uma série de objetivos de pesquisa que podem ser
estabelecidos. Muitos desses objetivos, inclusive, vêm de algumas ênfases, né, de diferentes paradigmas. Por exemplo, né, um paradigma positivista tem uma tendência maior a querer fazer explicações, previsões, um crítico realista fazer a narração, reconstituição e assim por diante. Posso até te interromper rapidinho aqui? Claro. Pensando aqui como pesquisador, por exemplo, esses verbos aí, dependendo do tipo de pesquisa que eu vou fazer, eu posso usar isso lá no meu objetivo da pesquisa lá, porque aí realmente vai dar uma direção de para onde eu quero levar meu trabalho. Tipo, eu posso usar pragmaticamente o verbo, ele entra lá no objetivo central da pesquisa, dependendo do tipo de pesquisa que eu quiser fazer. Eu até recomendaria, sabe, essa lista, de novo, não exaustiva, né? Sempre gosto de deixar as reticências aqui ao final, mas eu recomendaria essa lista de verbos porque ela se enquadra muito bem, tanto com diferentes paradigmas, como eu estava ilustrando ali, né? Quanto também com os diferentes formatos em que você vai entregar o seu resultado final. Então, por exemplo, se o seu objetivo é classificar, você vai entregar, em geral, tipologia, né? Se o seu objetivo, por exemplo, vamos supor, descrever, você vai, por exemplo, entregar algum tipo de mapa, né, ou de narrativa. Agora, se você quer prever, em geral, você entrega um modelo. Então, enfim, eu acho que isso faz uma conexão interessante, né, entre o que você declara a priori e o que você entrega a posteriori. Agora, três grandes verbos, né, que estariam por trás desses aqui, e que aí levam para a figura da colheita, como você mencionou, seriam os grandes objetivos que alguém pode ter em termos desse acréscimo ao corpo de conhecimento, né? Quando o corpo de conhecimento sobre um tópico específico ainda é pouco desenvolvido, em geral, o que a gente quer fazer com a pesquisa é começar a construir o corpo de conhecimento, né? Então, isso é chamado de theory building, construção de teoria, né? Quando esse corpo de conhecimento já está um pouquinho desenvolvido, o que eu quero dizer com isso? Ele já tem alguns conceitos bem formulados, mas não necessariamente já um sistema de relações entre muitos conceitos, né? Aí, em geral, o objetivo da pesquisa vai ser elaboração ou refinamento, né, teórico. Ou seja, é pegar aquele grid de teórico, né, disponível como referencial e realmente cortar mais fino, né, deixar os conceitos mais precisos, fazer relações melhores entre esses conceitos, etc. E, às vezes, quando você já tem um corpo de conhecimento muito desenvolvido, robusto, o objetivo da pesquisa vai ser testar aquela forma, né, de enxergar ali, às vezes já bem estabelecida, e podendo até ser operacionalizada, né, como um modelo de mensuração, etc. Você vai tentar fazer o teste se aquele modelo, né, aquelas relações entre aqueles construtos ficam de pé numa nova amostra, né, num novo conjunto de evidências. E aí, sim, a gente entra, então, em quais são os grandes métodos, né, disponíveis em função desses objetivos para fazer esse tipo de pesquisa. Então, vamos para a figura da colheita, né, como a gente mencionou. Bom, a primeira questão, seja para construir, para elaborar ou para testar a teoria, se a gente estiver falando de pesquisa teórico-empírica, né, e não só de ensaio teórico, mas de pesquisas que vão envolver coleta de dados, de fato é a coleta, né? É como que você vai levar essa cesta para o campo para pegar os frutos que estão dados, né? E depois eu faço uma crítica sobre isso, que a gente tende a falar sobre construtos, né, mais do que dados, porque muitas vezes é da relação nossa com o campo que a gente co-constrói com o nosso fenômeno aquilo que a gente passa a tratar como sendo evidência, né? Não é que estava lá necessariamente dado, né, ou pronto, in natura, só para a gente coletar. Mas, enfim, como imagem mais básica, né, é essa ideia mesmo de coletar frutos provados ali no campo e dados ao longo do caminho, como sendo essas evidências, né, que se dão aos sentidos e por isso aí chamadas de fenômeno. E aí, quais são, para a gente começar, Júlia, as principais formas, em geral, né, de fazer essa coleta? A gente tem a observação, né, a forma mais antiga, a gente poderia dizer, e aí tem várias
variações mesmo, né? Então, você tem uma observação participante ou não participante, né? Então, na observação participante, você também se coloca como insider ali no fenômeno, né? Se engaja com o fenômeno, etc. Na observação não participante, você tenta intervir ou influenciar o mínimo possível aquilo que você está observando, né? Tentando ser o observador mais neutro, entre aspas, daquele fenômeno, inclusive muitas vezes por meio de filmagens, né, etc. E a observação pode ser covered, né? Ela pode ser acobertada, no sentido de, pelo menos durante o fenômeno em si, as pessoas não sabem que estão sendo observadas. Obviamente, tem questões éticas nisso, né? E a posteriori, essas pessoas têm que ser informadas que foram observadas e consentirem, né? De maneira livre e esclarecida com o uso daquele dado, né? Que foi filmado, por exemplo, ou observado. Mas, às vezes, algum fenômeno, né? Se você avisa que você vai observar, o fenômeno não Muda vai o se comportar. comportamento da pessoa. Exatamente. A pessoa vai se comportar de forma diferente. Então, a observação é o primeiro. A gente tem também a entrevista, e a entrevista pode ser, por exemplo, individual ou coletiva. A entrevista coletiva, né? Principalmente quando você valoriza a interação entre as pessoas durante a entrevista coletiva, é chamada de grupo foco, ou grupo Eu já ia focal. perguntar isso, se o grupo focal é um tipo de entrevista coletiva. Exatamente, em que você quer observar não só, né, o que as pessoas falam, mas também a maneira como elas interagem sobre o assunto, né, ao longo do tempo. Então, isso é um grupo focal. Se a gente fizesse, por exemplo, Johnny, assim, um workshop aplicado, assim, no contexto de um grupo de trabalho ali, para captar os resultados, percepções, isso é considerado uma entrevista também dentro dessa categoria? Assim, o workshop, em geral, ele é uma forma de você fazer a coleta que envolve várias dessas maneiras específicas, né, ou dessas técnicas específicas de coleta. Então, por exemplo, nos estudos de tomada de decisão, dentro da tradição, por exemplo, de estratégia como prática, né, que trata a estratégia como sendo aquilo que as pessoas fazem de fato no dia a dia, né, e não o que elas declaram fazer ou o que elas planejam fazer, etc. Você tem muitos estudos de workshop, mas aí eles envolvem a anotação, digamos, né, da interação verbal das pessoas, e aí, nesse sentido, poderia ser considerado, talvez, como um grupo focal, em algum nível, né, mas envolve muita observação também, né? Então, você tem a observação dos gestos, enfim, até do corpóreo mesmo, né? Posicionamento corpóreo, interação, dependendo de qual é o foco da sua pesquisa. Se tiver uma pesquisa, por exemplo, da tradição chamada sociomaterial, né, em que você quer observar como que a interação social se dá dentro de um determinado espaço, com toda a materialidade que ele está presente também, etc. Os símbolos, né, de poder de uma determinada sala, etc, etc. Aí a observação vai ser muito importante. Agora, por exemplo, se você estiver querendo entender escalonamento de conflito, aí muitas vezes, numa abordagem etnometodológica, por exemplo, você pode ver uma análise de conversação, né? Como que a conversa foi esquentando e depois esfriando até chegar numa determinada resolução conjunta. Então, em resumo, assim, o workshop ele é usado, inclusive na área de tomada de decisão. Ele é tratado, às vezes, até como um método mesmo de pesquisa, né? Tem até um artigo no The Journal of the Operational Research Society, né? Que defende exatamente isso, o workshop como um método de pesquisa. Mas, em geral, o que ele faz, na verdade, é combinar, né? É gerar um fenômeno ali e combinar vários métodos de observação daquele fenômeno coletivo. E aí, só para a gente não passar para questionário ali também, ou talvez passando, mas onde é que entra a palavra experimento aí? Porque talvez, tipo assim, a pesquisa básica, clássica, lá o pessoal falava muito de experimentação, né? Assim, o que é experimentação no meio dessa nuvem de palavras aí? Legal. Então, o experimento ele está um nível acima dessa classificação que a gente está fazendo aqui, porque ele é um método de pesquisa, né? Então, ele tem a ver com uma forma de você definir o que em inglês eles chamam de research design.
sabe? É a grande forma como você vai fazer uma pesquisa, assim, do início ao fim. Então, é um termo guarda-chuva para uma maneira de fazer pesquisa, né? Aqui a gente está falando especificamente de técnicas para coletar dados dentro de um contexto de pesquisa. Então, assim, mais à frente, a gente vai, num próximo episódio aí, eu tenho uma figura também que a gente pode abordar, em que eu gero essa lista para grandes métodos de pesquisa, né? Que aí tem a ver com como você vai interagir com o campo da coleta até a produção ali da sua teoria. E aí o experimento tem essa ideia, né, de que você vai interagir com o campo, já trazendo aqui para o nosso âmbito, né, de ciências sociais aplicadas, você vai interagir como se aquele tópico específico que você está abordando pudesse ser aproximado do ideal de ciências naturais, né, ou seja, como se você pudesse, em algum nível, ter controle de variáveis, né, que você não quer levar em consideração dentro do seu enquadramento e pudesse manipular, por outro lado, as variáveis cujo efeito você quer observar, né? E aí o experimento, em especial, é um método de pesquisa muito recomendado quando o seu objetivo de pesquisa é o explicar, né, é fazer inferências causais. Mas, enfim, resumindo, ele está acima disso. Então, a gente tem métodos tipo Policy Capture, que ele é um método experimental que usa questionário para fazer a captura das respostas, né, dos sujeitos ali do experimento, mas é por meio de questionário. Você tem métodos experimentais que fazem intervenção e aí fazem observação, né, que são os tradicionais, por exemplo. Então, enfim, você pode combinar diferentes formas aqui dentro de um grande guarda-chuva experimental, por exemplo. Muito bom, muito bom. Então, assim, dentro de entrevista, né, a gente tem individual, coletiva, principalmente de uns tempos para cá, né, a gente tem entrevistas online e offline, né, que também tem suas variações. Então, por exemplo, na área de etnografia, você inclusive tem a diferenciação, né, entre etnografia e netnografia. Então, na etnografia é você se imergir num ambiente digital em que há interação social digitalizada, né, ou por meio virtual, e entender o comportamento das pessoas nesse tipo de meio, né, e não no meio offline, né, ou presencial. Então, é uma diferenciação simples, mas é bom de notar. E a mais comum é essa aqui, né? Se a entrevista é não estruturada, semi-estruturada ou estruturada. E o que diferencia basicamente é qual o nível de flexibilidade do seu roteiro de perguntas, né? Então, se você, por exemplo, parte para uma entrevista praticamente sem roteiro de perguntas, né, ou de questões, mas só com o tópico, o grande tópico a ser discutido em mente, né, e você elabora as perguntas a partir do que o seu entrevistado ou entrevistada vai falando, né, como você faz comigo aqui, por exemplo, Júlia, aí isso seria uma entrevista não estruturada, né, porque tem um tópico de discussão e o flow, né, o fluxo ali da conversa é muito mais guiado pela resposta do entrevistado. É como se a gente estivesse pegando um exemplo nosso aqui, assim, a gente tem autonomia aqui, que a gente pode parar o nosso papo aqui quando a gente achar que a gente já cobriu um determinado volume de assuntos que a gente acha que é relevante, é isso. Nós estamos aqui num papo que a gente não tem obrigação de cumprir a pauta específica, porque nós temos muito papo pela frente ainda, né? Então dá essa flexibilidade. E se algo chamar a atenção, a gente pode simplesmente passar Poder pegar um outro slide aqui e mostrar outro conteúdo que nem estava programado. Exatamente, Então, isso é uma entrevista, assim, que é um extremo, né, do não estruturado. A entrevista estruturada é aquela em que o seu questionário ou a maneira de você conduzir a entrevista, ela é padronizada para todos os seus entrevistados, né? Ou seja, no processo, né, a forma, ou seja, no conteúdo mesmo. O que você vai perguntar para cada um já é padronizado. Nesse sentido, o roteiro se aproxima do que é chamado de questionário. Eu já ia fazer essa pergunta, porque assim,
a gente fazia pesquisa qualitativa e sempre a gente chamava de pesquisa semi-estruturada. Assim, eu te confesso que eu nunca soube o porquê, tá? Eu só colocava lá que era entrevista semi-estruturada. Eu não sei se porque as perguntas que a gente fazia eram perguntas mais abertas e o questionário Uhum, talvez dê uma ideia mais de checks, né? Ou de uhum, informação ultra strict, assim, não sei qual que é o termo que se usa uhum, normalmente. E aí eu não sei se é aí que está a diferença também. Queria entender onde que está a diferença aí, porque eu sempre chamei as uhum, minhas entrevistas lá de semi-estruturada, porque eu falava, não é um survey, por exemplo, assim, ultra, uhum. né, de caixinha para a pessoa marcar um X. Sim. Sim, de fato. Agora, por exemplo, a técnica de grade de repertório, que a gente até usa bastante, né, Júlia? Ela é uma técnica de entrevista, só que ela é estruturada, porque o procedimento da entrevista, ele é todo pré-definido, né? Então, você já tem todo um processo padronizado de como que você vai conduzir a entrevista, ali do início ao fim, é quase que algoritmizável, né? Então, apesar de ter resposta aberta, nesse caso, é um roteiro estruturado, né? Um roteiro de questões estruturado e por isso é uma entrevista estruturada. A semi-estruturada é quando você tem um roteiro de entrevista, então assim, você até coloca lá no apêndice, né, da sua dissertação ou tese, qual foi o seu roteiro de entrevista ou roteiro de partida, pelo menos, mas dentro daquele roteiro há flexibilidade e espaço para, de novo, você dar mais ênfase a um ponto particularmente interessante, né, ou insightful da conversa que você está tendo, embora, em geral, você vá cobrir todos aqueles pontos com todos os seus entrevistados, né? Mas há espaço também para, ao longo das entrevistas, por exemplo, você mudar o seu roteiro, né? E adaptando e ajustando o seu roteiro. Então, isso também seria considerado ainda um trabalho semi-estruturado, mas não é não estruturado porque você tem um roteiro. Ele pode até estar em mudança ao longo das suas entrevistas, mas você tem um roteiro. Agora, entre um roteiro estruturado e um questionário, qual seria talvez a diferença principal, Júlio? E aí é a diferença que está até na própria palavra aqui da entrevista, né? É que aqui você está entre vistas, né? Então, o ponto da entrevista não é só a coleta de um conteúdo de fala, né? O ponto da entrevista é como que a fala surge da interação social entre pesquisador e entrevistado. Então, o lidar, né, com o entrevistado e a interação, a observação de como que o entrevistado está respondendo, o que, que foi omitido, que pode gerar uma outra pergunta, por exemplo, isso não acontece no questionário, em que ele é administrado, em geral, de uma tal maneira em que o administrador do questionário não tenha nenhuma influência social, né, em termos de interação, com quem está respondendo aquelas perguntas, né? Aí essa survey, né, que seria esse grande levantamento de opiniões, de visões, né, das pessoas, sem ser por uma conversa, né? Então, resumindo aqui, a gente pode ter uma conversa estruturada, enquanto aqui você está coletando as respostas de uma maneira estruturada, sem ser por uma conversa, né, uma interação social. Agora, é claro, você pode também acessar documentos, e aí podem ser documentos contemporâneos, né, que estão sendo produzidos durante ali, por exemplo, a pesquisa, ou arquivos, né, e aí você pode ter archive research mesmo, né, que são pesquisas de arquivos históricos, mas, por exemplo, uma análise de bases de dados secundárias, por exemplo, bases do IPEA, do IBGE, etc., poderia, nesse sentido, ser considerado uma forma, né, de pesquisa documental. Em geral, ela não vai ser chamada assim, porque ela já vai ser chamada diretamente de pesquisa em base de dados secundárias, né? Mas se é uma base de dados, é porque alguém já coletou aquele dado, já estruturou aquele dado, e por isso até que ele é chamado de secundário, né? Porque ele não é fruto da sua própria pesquisa, que aí seria um dado primário, mas alguém fez aquilo, e aquilo está arquivado, né? De alguma maneira, que E outros poderia podem ser, acessar. no contexto de uma empresa, por exemplo, poderia ser um documento que está lá, uma apresentação Sim, institucional, alguma coisa nesse sentido, né? sim. Então, na minha área, por exemplo, estratégia, você tem várias pesquisas
baseadas, por exemplo, nos próprios planos estratégicos ou nas cartas dos CEOs para os boards, né, para o conselho, ou, por exemplo, nas apresentações de PowerPoint que são feitas para tentar fazer um convencimento e obter verba interna, né? Então, tem trabalhos interessantes nessa área, assim, né? A semiótica das apresentações e as estratégias discursivas de apresentações em conselho, etc., Que que é tipo isso, o obviamente pessoal vão quer usar. analisar a estrutura de um pitch que funciona ou que não funciona para Isso. convencer. E isso é muito usado, inclusive, em pesquisa de empreendedorismo. Você tem quase que uma linha que é só estudo de pitch, assim, né? E aí sim, Legal. você vai usar documentos. Agora, tem pesquisas, né, que vão usar, por exemplo, artefatos, então, objetos, né, mesmo assim, materiais, no sentido concreto mesmo, que ou foram produzidos juntamente ali com os entrevistados ou sujeitos de pesquisa, ou já estavam disponíveis no ambiente. Para dar um exemplo concreto, na área de marketing, por exemplo, principalmente não tanto de marketing, mas de turismo, é comum o pesquisador dar para o sujeito de pesquisa uma câmera, né, para que ele faça fotoelicitação e registre a sua viagem, etc., para você estudar, por exemplo, padrões de comportamento, né, turísticos, dependendo do tipo de pessoa, etc. Então, isso é uma forma de você capturar ali artefatos, né? Mas talvez, assim, um exemplo que fica mais evidente ainda é você pegar uma pesquisa na área de história, por exemplo, que o cara vai Sim, estudar lá mumificação e ele vai estudar um corpo mumificado. Talvez não tenha com nada mais certeza. representativo que um artefato ali para uma pesquisa, por exemplo, um paleontólogo que está ali em campo, né, Isso, estudando ali algum objeto antropólogo, específico. exatamente. Perfeito. E claro, né, você pode ter os seus próprios registros como sendo materiais, né, de pesquisa, então diários de pesquisa são muito comuns, as gravações, né, eu fui uma vez numa palestra na Academy of Management Meeting de um grande antropólogo da Universidade de Cambridge, né, da área de administração, e ele mantinha diários, inclusive, como ele trabalhava com psicanálise também, como uma das fontes teóricas, né, para suas pesquisas, ele mantinha diários, inclusive, dos sonhos que ele tinha durante a pesquisa, né, e usava isso como uma das fontes de reflexão para ele na produção teórica. E isso tudo, assim, num sentido mais lato, não no sentido técnico, tá? Porque no sentido técnico a etnografia é uma forma de fazer pesquisa naquele sentido guarda-chuva, igual ao experimento. Mas no sentido mais lato, a etnografia tem muito a ver com isso, né? Com você emergir num determinado contexto de estudo e buscar absorver de todas as formas possíveis, e aí nesse sentido, né, com várias fontes diferentes de dados coletados de diferentes maneiras, você se tornar com aquele fenômeno, né, no sentido de você se familiarizar com um fenômeno que era estranho originalmente, exatamente porque você constrói uma visão rica, né, uma descrição densa, como eles falam na etnografia, daquele fenômeno, fazendo essa bricolagem de várias fontes de informação que tornam a experiência da pesquisa imersiva, né? Por isso que eu coloquei ela por último aqui entre parênteses, porque na etnografia, de fato, seria essa tradicional pesquisa de campo, no sentido mais original, talvez, aí na pesquisa qualitativa, em que você faz uso, né, e lança mão de diferentes técnicas aí para, de fato, fazer uma grafia da etnologia ali daquele fenômeno específico, né? Então, várias técnicas aí possíveis para coleta. E aí a gente tem mais à frente para análise. Só alguns comentários sobre isso, né? Coleta de dados envolve, então, o acesso ao campo, em primeiro lugar. Então, tem muita gente que propõe projetos de pesquisa, mas que não vai conseguir ter dados para responder a pergunta que propôs, né? A forma como ele propôs a pesquisa, assim, já inviabiliza a coleta, é isso? Assim, ele não, do jeito que ele propôs, não tem como coletar dado. Ele não vai ter acesso àqueles dados, né? Tanto que, muitas vezes, com os meus alunos, o que eu sempre pergunto é assim,
a qual campo você tem acesso, né? E a quais tipos de dados você tem acesso. E aí, no sentido mais pragmático, assim, de trás para frente, quais perguntas você pode, de fato, propor, que você vai ter material para discutir e corroborar, isso, consubstanciar o que você teria a dizer sobre esse assunto, né? Porque não adianta, se você vai fazer uma pesquisa teórico-empírica, você propor uma questão teórica para a qual você não tem acesso empírico a dados que seriam necessários e importantes, né? Para você, de fato, fazer uma discussão bem fundamentada sobre aquele assunto. Então, acesso é uma questão. A questão da saturação é quando você para de coletar, né? E aí tem esse conceito, né, de saturação, tem diferentes formas de pensar saturação, mas em geral a gente fala de saturação teórica, quando você já, tudo de novo que você coleta não muda as suas caixinhas e setas, né, que você está construindo na sua mente ali, da sua interpretação conceitualmente mediada do fenômeno. Então, por exemplo, se você estiver fazendo uma codificação, não tem nenhum texto novo, né, nenhuma entrevista nova que está trazendo novos códigos ali para a sua análise, por exemplo, de conteúdo. Esse é o mundo ideal, né, John? Agora eu vou falar para quem está pô, a pessoa que está ali com prazo da pesquisa no mestrado, doutorado, às vezes a saturação acontece quando o prazo acaba, né? Assim, eu acho que eu só queria trazer uma visão mais prática, porque senão a gente entra nesse esquema, e aí eu falo que eu já sofri muito com isso, sabe? Da gente ficar reflexivo, assim, de, pô, tá bom, tá suficiente. Óbvio, né, que você tem que ter dado algumas voltas no campo, assim. Sim. Mas você tem que fazer meio que uma programação de trás para frente, para entender, assim, até determinado momento eu tenho que ter construído alguma coisa, e aí qual que é o número de voltas que eu consigo dar até esse momento também, para ser bem pragmático aqui, para a pessoa não ficar infinitamente parada no mesmo lugar, né? É a famosa frase, né? Tese boa é tese concluída, né? Então, de fato, assim, a gente não termina uma pesquisa, a gente para de fazer, né? Em um determinado ponto. Agora o ponto todo é assim, no fim das contas, o que que você quer? Você quer fazer uma afirmação, né? Uma tese, que você coloque essa mãozinha aqui, né? Que você fale para as pessoas, olha, pode confiar em determinado nível no que eu estou dizendo por causa disso, disso, disso. E aí isso torna aquela tese, por exemplo, digna de ser incorporada ao corpo de conhecimento, que é algo que uma banca, ou editores, revisores, teoricamente fariam, né? Sem entrar aqui na dimensão da sociologia do conhecimento e as disputas de poder, etc., que existem nessa incorporação, olhando mais para o lado técnico, né? Por que eu estou falando isso? Porque também você não pode parar antes de obter um determinado nível de confiabilidade, né? Você quer realmente corroborar a sua hipótese e transformá-la numa tese, né? Ou seja, uma tese fraca, que era a sua desconfiança inicial ali, você quer realmente fortalecer com dados para poder fazer a afirmação. Então, sim, muitas vezes o critério ideal ali, metodológico, você não vai alcançar, mas você realmente ou reduz a sua pergunta ou coleta um tanto de dados que gerem confiabilidade no que você está respondendo ali Mas da não é questão. incomum também, né? Assim, eu falo que eu já vivi isso também, e aí eu tô tentando trazer uma coisa mais de quem já foi pra guerra, assim, né? Não é incomum também você descobrir isso ao longo da pesquisa e ter que voltar na pergunta e refazer a Sim, pergunta, assim, às vezes os seus resultados vão dando direção de onde você vai conseguir chegar, então aquela pergunta que você tinha lá no início do seu percurso, ela vai ser modificada com aquilo que dá para você entregar e que óbvio que é relevante, né? Mas esse trabalho de idas e vindas também, só para desmistificar do tipo, nossa, eu faço uma pergunta de pesquisa aqui, vou para campo, chego até o final, mas eventualmente é um caminho de idas e vindas, né? sim, com certeza. É claro que professores e orientadores puristas, né, muitas vezes vão até assim fazer brincadeiras, né, quando o aluno ou a aluna fica, nossa, eu acho que eu deveria talvez reformular minha pergunta e tipo fica parecendo até uma coisa meio antiética assim, né? E pode chegar a ser, né? Então, de fato, tem fenômenos, esqueci, fugiu o nome aqui exatamente agora, mas tem fenômenos bem conhecidos aí de pesquisas que, de fato, né, a pessoa coleta o dado e tal, e aí, como a gente diz, massageia o dado
para se encaixar no que ela queria, e aí ela muda a pergunta e o objetivo e relata a pesquisa como tendo sido bem sucedida, quando na verdade não era aquilo que ela tinha perguntado, e os dados, na verdade, diriam algo contrário ao que era a hipótese dela inicial, né? Mas ela muda a hipótese para poder falar que a pesquisa confirmou. Então, obviamente, você tem esses abusos e corrupções, né, do processo. Mas eu diria também que é uma idealização racionalista do processo, dizer, né, que você vai colocar uma questão ali, vai definir um objetivo e depois vai fazer um caminho em curso livre da pergunta original para o objetivo final, né? A pesquisa, ela é tão real quanto qualquer outro processo da nossa vida, né? E nesse sentido ela é humana. E sendo humana, sim, ela tem suas idas e vindas, né? Tem as compreensões só ficam claras no decorrer do processo, etc. É lógico que dependendo do tipo de pesquisa que você está fazendo, uma pesquisa experimental, por exemplo, em que você vai tentar ter muito mais controle do processo, aí de fato você vai falar sobre algo muito mais específico, mas que você vai precisar ter muito mais controle mesmo. Agora, se você está lidando com um fenômeno maior, mais complexo, né, que não tem jeito de ter controle, por exemplo, isso vai respingar, inclusive, para o seu próprio processo de pesquisa, né, que muitas vezes você não vai ter tanto controle sobre ele. Então, isso é importante, assim, né, saber que a pesquisa na vida real, né, igual a Sara Sarasvati falou sobre efetuação, né, uma coisa é o que os livros dizem sobre como as pessoas planejam, né, que era a causação. Outra coisa é como os empreendedores na prática funcionam, né? É sempre olhando para os meios que eles têm em mãos e aí pensando quais fins eles conseguem alcançar por meio daquilo, fazendo novas conexões sociais, isso muda os meios que eles têm em mãos e eles pensam novos fins. Então, acho que pesquisa também tem disso, assim, né? Esse modelo tradicional que a gente apresenta, ele é bem na forma de causação, né? Você coloca um fim e aí pensa os meios para alcançar aquele fim. Mas muitas vezes o que a gente vai fazer é efetuação, né? Você vai ver o que você tem em mãos em termos de técnicas que você domina, de dados aos quais você teria acesso, perguntas que de fato assim você te interessam, e aí a partir disso você vai pensar o que eu consigo fazer com isso, né? O que eu consigo fazer tanto em termos de pesquisa. Encontrar alvos, né? Assim, Encontrar alvos, Exatamente, você tem um grande alvo, né? É como se fosse assim, você quer cozinhar, mas se você vai fazer um risoto, um talharinho, enfim, uma peixada, aí depende de como o processo vai se desenvolver. O que não significa que o seu documento de comunicação do resultado da sua pesquisa, né, o seu relatório, dissertação e tese, não tenha que ser didático. Então, isso é uma coisa que também divide um pouco assim, a academia, né? Você tem pesquisadores que exatamente porque eles enfatizam, né, esse caráter mais naturalista da pesquisa, no sentido assim, que ela ocorre dentro do contexto da vida, né, e não como se fosse um processo asséptico diferente de todas as outras atividades humanas, etc. Tem gente que defende que por causa disso o texto também deveria ser subversivo, no sentido assim, o texto teria que refletir essas idas e vindas, etc. Né? É uma opção, né? E em algumas áreas você tem isso. Mas outras pessoas dizem que, bom, sim, a pesquisa é assim, mas na hora de comunicar, você quer comunicar de uma maneira didática, né? Então, uma coisa é o prato sujo que fica lá na cozinha, as panelas sujas que ficam na cozinha, né? A outra coisa é o prato que você serve à mesa. Então, agora, é claro, né? A higienização e essa sanitização do resultado para fazer a comunicação podem dar a impressão de que a pesquisa foi muito linear e tranquila, quando na verdade ela tem vários percalços ali no caminho. Né? Então essa é a questão de saturação que envolve ao final a saída do campo também, né? E tudo isso precisa ser considerado em relação aos comitês de ética, né, de pesquisa, tanto das instituições locais quanto do Brasil como um todo, para garantir também, né, que essa coleta de dados, o acesso, a saturação e a saída sejam feitos, de fato, de maneira ética. Pode falar. Não, pode falar aí que eu deixo a pergunta para depois. Tá. Bom, só fechando aqui então, Júlio, em que forma, do mesmo jeito que eu falei, né,
a forma que a teoria pode ter, tipologias, mapas, modelos, etc., qual que é a forma que os dados podem assumir, né, uma vez coletados aqui. Então, a gente tem dados na forma de memórias, de anotações, de textos, de arquivos, dados em formato de áudio, visuais, audiovisuais, e aí, como eu disse, dados primários, né, que foram gerados pela sua própria pesquisa, ou dados secundários que já tinham sido gerados por outra pesquisa. Então, essa é a forma em que o dado muitas vezes assume quando a gente o coleta. Agora, qual é a forma em que a gente entrega o dado no contexto de uma argumentação teórica para ser incorporada ao corpo de conhecimento, né? Então, como que a gente processa esse dado para entregá-lo de uma maneira que corrobore, como eu falei, consubstancie uma afirmação teórica, né? Então, tem várias maneiras aí, dependendo do tipo de trabalho que você for fazer, né? Então, por exemplo, método Joya, né, que é uma forma de grounded theory na área de administração, a base toda da data structure, né, que é uma estrutura conceitual que é feita de análise para dar base para o modelo grounded que é produzido ao final, toda ela vem lá no lado esquerdo com as categorias de primeira ordem, que são primeiras codificações de citações. Então, literalmente, você fundamenta todo o trabalho em citações selecionadas das entrevistas que foram feitas, né? Tem muitos trabalhos que a base principal ali de tratamento do dado vai resultar em categorias, né? Classicamente, a análise de conteúdo, mas várias outras também, né? Tem toda a área de QDA, Qualitative Data Analysis, né? Que tem esse objetivo de também criar categorias que tipifiquem os dados obtidos, sejam eles textuais ou visuais, por exemplo. Você tem as chamadas brackets, né? Então, às vezes, você pode dividir a narrativa em períodos, são os chamados temporal brackets, é uma forma de você organizar os dados. Histórias, né? Então, às vezes, narrativas ali, histórias, anedotas, né? Particularmente ilustrativas de um ponto que você está argumentando, então isso é bem usado em etnografia, por exemplo. Você pode organizar em vinhetas, né? Em data structures, né? Que seriam essas árvores de dados, né? Que fazem clusterização de dados parecidos e dão nome para aquele cluster de dados, tabelas, matrizes, gráficos, né? Mapas e diagramas, aí já num sentido mais visual, né? Então, muitos trabalhos, o deliverable do trabalho no final, né? A forma como o trabalho se apresenta no final, é na forma de um mapa ou diagrama que organiza os dados como um todo em torno de um argumento ali teórico, né? E mostrando como que os dados substanciam aquele argumento. Mesma coisa, figuras. Se for um trabalho mais processual, né, que está estudando, como a gente falou antes, precedência, entre eventos, etc., a cronologia são importantes. E em áreas mais qualitativas, você tem, por exemplo, documentários e vídeos, né, que são produzidos, inclusive muitas revistas atualmente estão caminhando nessa direção, né, de você poder, inclusive, fornecer vídeo como uma forma também de corroboração empírica de um determinado argumento teórico. Era isso. Mas aí é como se você tivesse, só para fechar esse ponto, é como se você apresentasse o resultado do seu trabalho, assim, em formato de vídeo? Tem as duas coisas. Então, tem alguns jornais que eu sei que o Herman Aguines, né, que foi presidente da Academy of Management, está envolvido. Eu sei que alguns dos jornais deles, eles usam vídeos e até animações gráficas, e eu gosto muito disso, como formatação da teoria para incorporação no corpo de conhecimento, principalmente quando você não está falando de incorporar e ter um impacto só no meio acadêmico, mas também em outras áreas, né, na mídia, etc. Mas aí já seria formatação, assim, tipo highlights do seu artigo, né, na forma de uma animação gráfica ali de 1, 2 minutos, fazendo um resumo. É que Aqui hoje eu está estou cada vez falando mais mais... acessível de produzir alguma coisa assim também, né? Assim. Sim, com certeza. Agora aqui eu estou falando mais assim do vídeo enquanto um formato de dado que você traz para fazer uma argumentação teórica, né? Então, às vezes na física, por exemplo, um vídeo ajuda a ilustrar muito bem um determinado experimento, né?
e trazer uma corroboração ali visual mesmo, de como que uma dinâmica de um processo se desenvolveu ao longo do tempo, sabe? É como Mas se eu mas não só, né? estivesse fazendo um experimento numa máquina, por exemplo, quisesse filmar ali toda vez que a partícula foi arremessada contra a superfície para medir um Uhum. efeito esperado, etc. e tal, aí funciona muito bem, né? Que é como se fosse Sim, eu tô filmando várias vezes que esse processo acontece. sim. Ou, por exemplo, né, na área de sociologia ou de psicologia social, que eles estudam, por exemplo, a interação de crianças, né, num playground, etc. É claro que um trecho, né, de um vídeo em que tenha acontecido uma interação bem específica, um conflito, por exemplo, é claro que um trecho de um vídeo desse poderia ser uma evidência bem interessante, né, de um determinado argumento teórico, por exemplo, sobre como um conflito se escalona, né, uma interação, por exemplo, infantil. Boa. Acho que nós estamos ficando sem tempo aqui para não estourar o tempo do episódio, mas é bom, assim, quem ficou até aqui, se puder comentar aí os principais insights que teve, temas que gostaria de escutar daqui para frente, e se está animado também para falar de análise de dados aí, de preparação e análise de dados aí na sequência. E eu queria aproveitar também para fazer um convite, para quem ainda não conhece, The Bundle, que é a nossa plataforma a nossa comunidade de pesquisa global, e a gente está começando muito forte com o método CNA, que é um método de inferência causal aí que a gente aposta muito, né, Johnny? É algo que a gente gosta muito. Primeiro que eu vou deixar um link aqui na descrição para um tasting gratuito, tem conteúdo do curso, acesso ao aplicativo que a gente desenvolveu lá na Tecni para experimentar a análise, o tipo de análise que a gente consegue fazer lá. Mas também, assim, para quem é aluno de graduação, pós-graduação, que se interessa por pesquisa qualitativa, pesquisa rigorosa, a gente está com um desconto super bom também de 50% depois para quem quiser fazer parte da plataforma, né? Então, para os alunos aí que quiserem trazer mais rigor metodológico para a sua pesquisa e que gostam de pesquisa de uma natureza mais qualitativa, né, Johnny? A gente sabe que pesquisador, a gente quando escolhe fazer pesquisa qualitativa é quase que um voto de sofrimento mesmo, porque é mais difícil, assim, no sentido de provar que a pesquisa é rigorosa, mas a gente enxerga, por exemplo, o CNA e The Bundle como um caminho para ajudar nesse sentido, né, para trazer mais rigor e aumentar a chance, por exemplo, de uma pesquisa bem sucedida, aí seja lá o que você queira chamar de pesquisa bem sucedida, mas vamos lá, trazer mais clareza aí para os seus resultados, para as suas inferências ao longo da jornada acadêmica aí, né, John? Então, acho que é Sim. isso. Palavras finais aí, John? Não, legal. Acho que é uma boa conversa, né? Só reforçando para o pessoal aqui do canal que a gente tem vindo do geral para depois entrar no específico, porque muitas vezes, né, na formação acadêmica que a gente vê nos programas de pós-graduação, as pessoas aprendem coisas muito específicas, muito técnicas e saem, às vezes, de 4 anos de doutorado sem ter uma visão ampla, assim, né, do que é pesquisa, e aí acabam passando uma carreira acadêmica inteira só reproduzindo o bem pontual que aprenderam, né, e muitas vezes sem ter olhos, inclusive, para valorizar outras formas de fazer pesquisa, né, de outras pessoas. Então, acho que ter esse tipo de conversa que a gente está tendo também ajuda a ter generosidade, né, para com outras maneiras de fazer pesquisa e reconhecer que a empreitada científica é bem diversa e interessante, né, bem rica, de fato, nas possibilidades. Muito bom, ficamos por aqui. Valeu, até a próxima. Valeu, pessoal, até mais. Tchau, tchau.